Oi, bom dia, sou Carol, somos a Igreja de Cristo daqui de Salvador e gostaria de dar um bem-vindo a todos essa manhã de domingo. Gostaria de animá-los a curtir, compartilhar e se inscrever nas nossas redes sociais. Tenham um bom culto e não esqueçam de separar o suco e o pão para a nossa ceia. Jayo. Nas cidades, campos, capitais, dentro dos lares, nas praças, catedrais, a dor e a fome que é tão voraz. Nas esquinas, favelas e sinais, entre as famílias, olhares e jornais, o rancor, amor traz. Vamos aos lugares, espalhando amor e compaixão. Frases vão aos ares, se não tem calor, se não tem ação. É preciso se dar. Cada um pode ajudar. Levando esperança, deixando um sorriso, tocando as feridas, dando o melhor da vida. Levando esperança, esquinas, favelas e sinais, entre as famílias, olhares e jornais, o rancor e o desamor traz. Vamos aos lugares, espalhando amor e compaixão. Frases vão aos ares, se não tem calor, se não tem ação. É preciso se dar. Cada um pode ajudar. Levando esperança, deixando um sorriso, tocando as feridas,
Bom dia, vamos cantar um louvor ao nosso Deus, canção Te Agradeço. Bom dia, irmãos. Meu nome é Rossana, eu sou da Igreja de Cristo de Salvador e gostaria de compartilhar com vocês nesse momento da ceia. Então, há muito tempo atrás, nos anos de 1800, um homem colocou o nome do filho de John Wesley em homenagem a um grande pregador da época. Mas esse menino ele cresceu e ele não seguiu o padrão do nome a que ele tinha sido dado. E ele, até alegando ter matado 42 pessoas, ele se tornou um dos pistoleiros mais importantes da época, né? Isso foi nos anos de 1800. Mas, tanto na Bíblia como na sociedade, na época de hoje, a gente escolhe os nomes dos filhos, né? Nomes bíblicos, nomes em homenagem de grandes pessoas, de pessoas famosas, de pessoas que são especiais para nós, né? Na expectativa de que nossos filhos possam crescer e se tornar como aquelas pessoas. Mas nem sempre acontece dessa forma, né?
Eu gostaria de ler com vocês lá em Mateus 1, do versículo 18 até o 25. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Quando o anjo anunciou o nascimento do Filho de Deus, ele instruiu José que colocasse o nome do filho de Maria de Jesus. No versículo 21, a gente vê que ele diz: pois ele salvará o seu povo de seus pecados. Ao contrário de John Wesley, que não seguiu o padrão ao qual o pai tinha pensado, Jesus viveu completamente de acordo com o seu nome. Com sua morte e ressurreição, ele cumpriu sua missão de resgate e salvou o seu povo dos pecados. Em João 20, 31, podemos ir lá? João 20, 31, fala assim: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então, o nome de Jesus significa isso, que salva. Através do nome de Jesus, podemos ter vida, vida completa. Atos 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Ok, irmãos, aqueles que invocam o nome do Senhor e que podem experimentar a fé, a esperança, o perdão que Ele oferece. Somente através do nome de Jesus podemos salvar a nossa alma. Você já invocou o nome de Jesus? Este é o momento da ceia, em que podemos refletir sobre a cruz de Cristo, podemos participar da sua morte e da sua ressurreição. Gostaria de fazer uma oração com vocês. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Deus, por podermos participar do sacrifício do Teu Filho. E não só participar, Deus, mas sabendo que esse sacrifício, Pai, nos propiciou a nossa salvação, o nosso perdão pelos nossos pecados, Deus. Teu Filho, Pai, honrou o nome ao qual o Senhor decidiu dar, Senhor. E se comprometeu e te obedeceu e cumpriu sua missão aqui na terra, Deus. Muito obrigada por ele, pelo exemplo dele, Deus. Que possamos lembrar desse sacrifício, Pai, que possamos invocar o seu nome em todos os momentos de nossa vida. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Sei que pra você o reino está em primeiro lugar, praticando cada coisa que Deus quer.
Tuas palavras sobre Cristo sempre são. Ele é forte, corajoso. Seu desejo é que todos possam ver que seguindo seu exemplo podem o mundo transformar. Mestre Criador da vida, dá-me mais poder de expressar amor aos outros ao redor. Que teu brilho se espalhe em tudo que eu fizer e que leve mais pessoas para ti. Tu és forte, corajoso. Meu desejo é que todos possam ver. Vou seguindo teu exemplo para o mundo transformar. Mestre Criador da vida, dá-me mais poder de expressar amor aos outros ao redor. Que teu brilho se espalhe em tudo que eu fizer e que leve mais pessoas para ti. Tu és forte, corajoso. Meu desejo é que todos possam ver. Vou seguindo teu exemplo para o mundo transformar. Amém. Tu és um mar de amor, és um céu de poder, o que define o teu ser. Como posso te compreender? Tu és o esplendor do voo do condor, estás em cada vibração, no pulsar de um coração. Tu és meu Deus, o Criador de tudo que se vê. Estou aqui pra te adorar, pois tens o amor maior que há. Tua grandeza não tem fim, e mesmo assim cuidas de mim. Tua grandeza não tem fim. Tu és um mar de amor, és um céu de poder, o que define o teu ser. Como posso te compreender? Tu és o esplendor do voo do condor, estás em cada vibração, no pulsar de um coração. Tu és meu Deus, o Criador de tudo que se vê. Estou aqui pra te adorar, pois tens o amor maior que há. Tua grandeza não tem fim, e mesmo assim cuidas de mim. Tua grandeza não tem fim. Laia, 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 o amor maior que há. Laia, 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 viver pra te adorar. Tua grandeza não tem fim, e mesmo assim cuidas de mim.
Olá, irmãos, bom dia. Vamos começar orando? Pai nosso, que habita ao mais alto dos céus, que cada um de nós reconheça a santidade do Senhor. O teu reino venha sobre nós e que a vontade do Senhor prevaleça na minha vida e na vida de cada um de nós, e não a nossa vontade. O pão do alto, Pai, nos dá hoje a cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, Pai, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Sim, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos e amigos, hoje nós vamos falar sobre glória a Deus. Nós ouvimos muito as expressões glória a Deus, aleluia, e são expressões muito interessantes, mas nós vamos ter a oportunidade de juntos nos aprofundar um pouco mais e encontrar um pouco mais o significado dessas coisas. Começando pela definição humana, glória, em uma das definições humanas, significa uma fama que uma pessoa obtém por suas qualidades, suas realizações, os seus feitos. Porém, na Bíblia, a palavra glória é uma tradução aproximada, de um termo chamado kabod, que está ligado à expressão de Deus, ao poder de Deus e à presença de Deus no templo e na cidade de Jerusalém. Nós vamos encontrar algumas escrituras que nos remetem a essa definição. Vamos juntos lá em Êxodo, no capítulo 40, versículo 34 a 35. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Aqui, nos livros do Velho Testamento, e particularmente em Êxodo, e depois em Levítico, a gente vai ver expressões onde alguns líderes e o povo também se aproximavam de Deus em 3 regiões lá no tabernáculo. Uma tenda feita para o culto de Deus, instruída pelo próprio Deus de como ela deveria ser feita. E em outro momento, aqui, nessa tenda, nós vamos lá em Levítico, no capítulo 9, versículo 23 até o versículo 24. Assim, Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E, quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Maravilhados e respeitosos estavam lá nossos irmãos, diante daquela visão maravilhosa e poderosa. Algo interessante também que a gente pode ver aí como uma curiosidade, nesse momento que a gente está falando sobre glorificação e glória, é um termo muito comum que nós ouvimos ou falamos, que é o termo aleluia. Aleluia pode vir da seguinte origem: halal, que é louvor, mais o termo Yah, Y-A-H, de Yahvé, Jeová, Deus. Então, halal, Yah, aleluia, louvor a Deus, louvor ao Senhor. Mas nós estamos aprendendo sobre glória a Deus.
né? E onde está essa glória de Deus? E como é essa glória de Deus? Algumas possibilidades são reconhecimento, louvor, um lugar de exaltação, de admiração, de respeito, temor, de amor, de sensação de grande alegria, de entrega, de dedicação, de oferta, de comunhão e de consagração a Deus. Porém, nem a soma dessas palavras pode definir precisamente ou sequer aproximadamente o que é a glória de Deus. Ela é muito maior do que isso, muito maior do que foi falado, e palavras humanas não podem descrever a glória de Deus e nem tampouco o próprio Deus. Louvado a Deus por causa dessas coisas. No livro de Levítico, nós vamos encontrar lá, em relação ao tabernáculo, 3 níveis. Nós vamos ver uma imagem um pouco à frente que fala sobre esses 3 locais, essas 3 regiões onde o povo deveria se portar. Nós veremos lá que existe o tabernáculo. No tabernáculo nós temos a tenda, né? Esse tabernáculo, na verdade, era uma tenda que se movia junto com a mobilidade do povo. Esse templo móvel, né? Essa tenda era levada por onde o povo viajava no tempo que Israel estava atravessando o deserto. E ele tinha 3 regiões: o pátio, onde todos podiam entrar, exceto os leprosos, os impuros e outras pessoas. Depois tinha a região do lugar santo, esse primeiro compartimento, né, um compartimento intermediário, restrito aos sacerdotes. Qualquer um que não fosse sacerdote não poderia entrar nesse local, senão seria morto pelo poder de Deus. E uma possibilidade que algumas pessoas no Velho Testamento, e particularmente lá naquela travessia do deserto, eles eram fulminados pelo poder de Deus, quando lhes era proibido o acesso a determinados locais, por exemplo, ao lugar santo ou ao lugar santo dos santos, que nós vamos ver a seguir. Porém, o Senhor já tinha informado as pessoas para não acessar esses locais sem a devida preparação. Então não se trata de uma violência de Deus ou de uma agressão de Deus, uma destruição de Deus. Não. A própria natureza de Deus, a própria grandiosidade de Deus, o poder de Deus era tão grande que ele as pessoas precisavam ser protegidas para não serem abrasadas por tamanho poder. Então Deus cuidadosamente preveniu essas pessoas que o poder dele poderia destruí-las, dado a grandiosidade do seu poder. Então aqui não se trata de que Deus quis essa consequência dessas vidas que eventualmente fizeram acessos que não deveriam. Não, trata-se da grandiosidade de Deus. E o último local que nós vimos na imagem é o lugar santo dos santos, é o último compartimento separado por um véu grosso, exclusivo para o sumo sacerdote, que uma vez por ano ia lá ritualmente e fazia a oferta e a relação com Deus de perdão dos pecados do povo. Nós podemos ver no Novo Testamento algo parecido com essa sequência, né? Algumas pessoas poderiam chegar no pátio, algumas pessoas poderiam chegar lá no local santo,
e outras pessoas, no caso apenas uma pessoa, o sacerdote poderia ir para o local santíssimo, né? E nós temos uma experiência similar no caso de Paulo, quando ele narra na vida dele uma aventura, né? Ele fala sobre uma outra pessoa, mas aparentemente a maioria das pessoas, dos estudiosos desse assunto, informa que é o próprio Paulo falando dele mesmo. Vamos lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 1, fala assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Paulo, o apóstolo para os não-judeus, já tinha abandonado a glória humana. Quando foi apresentado a Cristo, ele, Paulo, era judeu, romano de nascimento, de alto cargo no governo, religioso dedicado, abandonou toda a honra de ser um homem importante por causa de algo e alguém muito maior, cuja luz e missão o atraiu, mudando seu coração de perseguidor a salvador de todos os cristãos na época. No versículo 7, fala: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Vamos fazer aqui um resumo, um histórico da visão de Paulo. Paulo, perseguindo os cristãos, perseguindo a Cristo, certa vez ele teve uma visão onde o próprio Cristo falou com ele, uma situação maravilhosa, e nesse momento ele ficou cego, precisou ser conduzido, e logo a seguir ele é ensinado sobre o Messias, e ele passa logo a seguir a falar de Cristo. E essa paixão por Cristo e essa transformação é complementada por Deus, por esse privilégio que ele teve nessa visão dos céus, de ter acessado a esse nível dos céus e ter visto e ouvido coisas que a linguagem humana não pode falar. E coisas muito maravilhosas, segundo esse trecho narra. Mas ainda não era a hora dele estar na glória.
ele tinha uma missão a realizar. Fazendo uma comparação com a tenda, com o tabernáculo que nós vimos agora há pouco, Paulo saiu do pátio, entrou no lugar santo e estava quase chegando lá, no Santíssimo Lugar, mas ele precisava que Cristo continuasse a sua missão em Paulo aqui na terra. A santificação através do espinho na carne. Da mesma forma, eu acredito que muitos de nós gostaríamos de já estar na presença de Deus e na glória de Deus por duas razões. Porque a terra pode não ser um bom lugar e porque os céus e o descanso e a glória de Deus, nós temos certeza que é um excelente lugar. Porém, há uma santificação ainda sendo realizada através dos nossos espinhos. Segunda razão para que Paulo voltasse desse sonho ou dessa viagem é que ele deveria continuar sua missão de dar a boa notícia da gloriosa descida de Deus à terra. Vamos lá em Lucas, no capítulo 2, versículos 13 e 14. Fala assim: de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Alguém faz um serviço para você e você paga por ele. Isso não é favor. Isso é uma troca. Porém, se alguém não faz nada para você e você gratuitamente reconhece, remunera, paga essa pessoa, você está fazendo um favor. E é exatamente essa notícia que Paulo veio dar. Ele que ensinava, ele que era mestre, ele que era praticante do judaísmo, que está muito ligado à obediência para a justificação, agora estava sendo transformado e transformando outros por essa mensagem que Lucas também falou, né? Da descida de Deus na terra para salvar. A gloriosa chegada de Cristo na terra e um coro celestial falando sobre a glória de Deus e a chegada da paz na terra. A paz é o estado de reconciliação entre o homem pecador e o Senhor Deus, e permitindo todos os acessos que a gente naturalmente já conhece, a gente vai falar em outra oportunidade. Então, esse poder de Cristo, né, visto na fraqueza de Paulo, ele sinalizava também essa glória, né? E uma coisa bem bacana é que acontece comigo, ou vinha acontecendo comigo, de eu ficar irritado, né, chateado ou triste com alguma fraqueza ou com alguma oposição ou perseguição ou alguma coisa dessa natureza, né? Isso me deixava irritado ou triste, mas pelo que eu observo aqui, né, e pelo que nós vimos juntos, o poder de Cristo, ele é justamente aí que ele age. Então, nós temos uma oportunidade de nos alegrar, e aqui tem uma licença de Paulo, ele fala que eu vou me gloriar. Então, você e eu temos uma licença para nós nos gloriarmos.
nós não vamos nos glorificar humanamente, mas Ele está permitindo que nós nos gloriemos pela glória de Deus que habita em nós, que está em nós justamente nos momentos onde nós estamos fracos. Quando nós passamos por problemas ou perseguições ou angústias. Nós crescemos mais em Cristo nas provas e nos desafios do que na zona de conforto nos tempos bons. E eu estou te desejando muitos tempos bons, a maioria dos tempos bons, mas, como Paulo, da mesma forma, o próprio Jesus, ele vai fazer a glória dele e o poder dele crescer em você e continuar transformando e santificando você até o dia de Cristo, por causa do plano maravilhoso de Deus. Então, nós vimos aqui também uma outra oportunidade. Vimos aqui a glória de Deus até aqui na tenda, né? No acampamento, nas 3 regiões, no pátio, o santo lugar, o santíssimo lugar. Vimos Paulo, que chegou ao 3º céus, próximo da glória. Porém, nós temos uma outra oportunidade de glorificar a Deus. Vamos lá juntos em Lucas, no capítulo 17, versículo 11 até o versículo 17. Vamos juntos lá. Aqui, não no Velho Testamento, nem com Paulo, nós vamos aprender com o próprio Cristo sobre a glória. E é um trecho onde ele fala sobre a glória, a glorificação de Deus. Vamos juntos lá, por favor. Versículo 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vou mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Interessante que os 10 leprosos obedeceram à instrução de Jesus. Mostrar-se ao sacerdote para receber o direito de voltar à sua comunidade, à sua família, o direito de voltar a trabalhar, o direito de poder entrar no pátio do templo e todos esses demais privilégios só eram possíveis para quem estava purificado. E um leproso não podia ter esse acesso, ao contrário, ele ficava totalmente isolado da comunidade. Mas esse samaritano, né, que provavelmente ele era um não-judeu, ou não praticante do judaísmo, ele naturalmente foi curado, né, e nesse momento que ele percebeu a sua cura, ele pulou de alegria e voltou para agradecer a Cristo e louvou a Deus, agradecendo a Cristo de joelhos. Olhando para esse milagre, né, e a atitude desse homem, que segundo Cristo, logo na sequência, lá no versículo 18, Jesus fala: não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então, nós podemos dar louvores e glórias a Deus
nos nossos momentos também. Você passa por momentos difíceis, mas sabe de uma coisa? Uma ótima notícia que você já tem, na verdade, as coisas melhoram. As situações ficam ruins, mas a ação do próprio Cristo faz com que elas se transformem e que elas melhorem e que elas se resolvam. E, naturalmente, nós temos uma oportunidade maravilhosa de agradecermos. Todos os dias, todas as semanas, talvez todos os meses, você receba uma graça especial, né? Eu recebo com muita frequência muitas coisas milagrosas, maravilhosas de Deus. E coisas simples também merecem gratidão. E quando nós agradecemos e nós expressamos esse agradecimento, essa gratidão, ela sobe a Deus e naturalmente ajuda outros irmãos também. Então, eu tenho certeza que você pode estar passando por momentos difíceis, mas eu tenho convicção de que Jesus já fez vários milagres em você. E como leprosos espirituais que fomos um dia, nós fomos ajudados pela ajuda maravilhosa de Jesus Cristo. E, portanto, só por isso já deveríamos agradecer o tempo todo. Mas, além disso, Ele nos dá outros presentes, pessoas, circunstâncias, bênçãos de diversos tipos, né? Como a saúde, graças a Deus que a maioria de nós está, apesar da época, Deus tem sido muito bondoso conosco. Então, louvado seja Deus e continuemos louvando a Deus em todos os momentos. Mas sabe, também nós precisamos louvar a Deus, precisamos aprender a louvar a Deus mesmo em momentos muito difíceis. Jó perdeu filhos, casa, rebanhos, empregados. O homem mais rico do Oriente, à época, perdeu tudo em um único dia. Vamos ver lá em Jó, no capítulo 1, versículo 13 até o versículo 21. Vamos ver uma parte desse texto e depois nós vamos ver a resposta de Jó em adoração. Vamos lá em Jó, então, nesse trecho. Começando no versículo 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro estrangeiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Louvando a Deus em situações muito difíceis,
é uma prática que mais cedo ou mais tarde nós, provavelmente todos nós, ou a maioria de nós, iremos aprender na vida cristã. Jó tinha tudo, mas tudo que ele tinha foi embora. Você provavelmente já teve grandes perdas, ou no momento passa por uma grande perda, ou uma grande prova social, ou uma prova familiar, uma prova de saúde, uma provação de saúde na família ou em você mesmo, uma prova financeira, uma prova emocional. Mas sabe, uma coisa muito interessante que aprendemos aqui com Jó é que ele se humilhou ainda mais. Mesmo após ter perdido tudo, ele foi, raspou a cabeça, rasgou o seu manto e colocou o rosto na terra. Então ele foi ainda mais na direção do Senhor. Naquele momento, o que o Senhor esperava de Jó era exatamente isso. O coração de Jó. A única coisa que de fato nós temos é o nosso coração com Deus. Ao final dessa história de Jó, todos sabemos que ele foi glorificado. E o nome do Senhor Deus foi glorificado após esse período de provas. Conclusão: qualquer que seja a circunstância ou situação que estejamos passando, somos glorificados. Vamos em Romanos, no capítulo 8, versículo 31 até o versículo 32, nós vamos ver, essa é uma escritura bastante conhecida por nós, mas nós vamos pensar dela aqui alguns tópicos relativos à glória. Então, vamos juntos lá. Fala: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. No versículo 31 e 32, ele fala essas coisas maravilhosas, né, sobre a grandeza de Deus. E lá no versículo, um pouco antes, lá no versículo 28, a gente vai ver uma coisa bem chocante, na verdade. Fala assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. No versículo 29 fala: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Versículo 29 de Romanos capítulo 8. Então, veja que interessante, porque Cristo já te glorificou. Você terá glória nos céus. Mas, num sentido, ele já te garantiu esse passaporte através do sacrifício dele.
E, num sentido, você já tem essa glória. Por isso que está falando aqui no tempo passado. Aos que justificou, também glorificou. Se ele já realizou, você não tem nenhuma razão, nenhum motivo para ficar inseguro ou preocupado. Outra coisa que nós vimos também nessa escritura é que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que o amam, daqueles que amam a Deus, né? Mas um amigo comentou isso e eu achei muito interessante. Todas as coisas concorrem para o bem, que é a glória nos céus. Todas as coisas concorrem para que eu e você tenhamos a glória lá nos céus, que sejamos recebidos nos céus. Não é o bem aqui na terra. Todas as coisas não concorrem para o bem aqui na terra. Elas concorrem para a eternidade nos céus. Essa é a minha leitura, essa é a minha opinião pessoal. Você pode tirar a sua própria conclusão, mas não tem a ver com bem-estar aqui nessa terra, né? E eu já creio que equivocadamente já pensei que todas as coisas concorrem para o bem, para o bem-estar, né? Mas não tem a ver com bem-estar. É possível que uma pessoa, atentem bem a isso, é possível que uma pessoa não se sinta bem, não esteja bem, não passe por um bom momento, esteja indo mais na direção dos céus do que uma pessoa que se sinta muito bem, tranquilo, confortável. Pode ser que ele não esteja nesse momento, que ele está tão tranquilo, caminhando nessa direção. Então, sentir-se bem ou não, receber o bem, não significa muito. O bem aqui na terra, né? Que eu quero dizer. E, como lemos também, ele deu essa garantia, né? Para sermos conformes à imagem de Cristo, né? A imagem espiritual de Cristo, claro, né? E com a promessa da glorificação, que nós já falamos, que ele glorificou. Então, irmãos, com isso eu gostaria de encerrar com uma pequena oração. Vamos orar. Santo Senhor e Pai, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor nos mostrou lá atrás como o Senhor é poderoso e a sua glória, Pai, é temível e poderosa e amorosa. O Senhor não permitiu o acesso de qualquer pessoa ao Santíssimo Lugar ou ao Santo Lugar, mas o Senhor deu a Paulo, Pai, a experiência de chegar próximo, Pai, do Teu trono, uma experiência maravilhosa e indizível, Pai. Da mesma forma, Pai, o Senhor mostra, através de Jesus, como nós podemos ser glorificados, Pai, por causa do sangue dele, Pai, e nos alegrarmos, Pai, com as provas, nos regozijarmos, Pai, com as dificuldades, celebrarmos, Pai, as lutas, Deus, e mesmo as fraquezas, Pai, como oportunidades para que o poder de Cristo cresça em nós, Pai. E esse trabalho de santificação continue, Pai. E pessoas, Pai, vendo o Teu trabalho, Pai, nos irmãos, possam se sentir atraídos, Pai, e novas pessoas, Pai, queiram participar, Deus, desse banquete, Pai, que já existe na terra. E quanto mais será celebrado, Pai, nesse local glorioso, maravilhoso e indizível, Pai, que é os céus. Deus Santo, te pedimos, Pai, que o Senhor dê a cada um de nós o entendimento, a obediência, a convicção, Pai, do Teu amor principalmente. Te agradecemos em nome de Jesus.
Amém. Bom domingo, que Deus abençoe a cada um de nós. Ó Deus eterno, como é bom agradecer-te e cantar hinos em tua honra, ó Senhor. É bom anunciar de noite e de manhã tua fidelidade e o teu amor, com a música de instrumentos e com a melodia no coração. Ó Deus eterno, tuas palavras me alegram. Que grandes coisas tu tens feito, ó meu Deus. Como é difícil entender teus pensamentos. Longe de ti, nossas vidas é em vão. Tu me tornas forte com a convicção que tu és justo e és meu defensor. Ó Deus eterno, como é bom agradecer-te e cantar hinos em tua honra, ó Senhor. É bom anunciar de noite e de manhã tua fidelidade e o teu amor, com a música de instrumentos e com a melodia no coração. Ó Deus eterno, tuas palavras me alegram. Que grandes coisas tu tens feito, ó meu Deus. Como é difícil entender teus pensamentos. Longe de ti, nossas vidas é em vão. Tu me tornas forte com a convicção que tu és justo e és meu defensor. Ó Deus eterno, ó Deus eterno, ó Deus eterno, ó Deus eterno. Amém. Eu nunca vou voltar atrás. Tá decidido, definido, eu quero é mais a vida. Quero a vida. A vida verdadeira com uma razão, com seriedade, que sem amizade não dá certo não. Dá certo não. Quem quer conquistar tem que ir a lutar sem medo. Então, meu caro, não dá pra parar. Com toda a coragem, com muita vontade, podemos voar. Vamos voar. Saindo do chão, animando seu irmão. Verá que a real felicidade tá na nossa mão. Na nossa mão.
desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar. A gente vai crescer, espalhar esse milagre pelo mundo. Você vai ver, você vai ver. Vivendo a nossa causa com muita paixão, ajudando, acrescentando cada um com nossa convicção. A nossa convicção. Não basta sonhar, tem que ir a lutar sem medo. Meu caro, coisa pra valer. Muita gente tá andando e respirando e nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque é preciso entender na vida algo mais. Entender e dar valor ao que não se desfaz, que nunca se desfaz. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar.